Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é a intervenção que eu não quereria fazer e que desejava que nunca fosse preciso ser feita, mas infelizmente é necessária. Faço-a por imperativos éticos e morais, no respeito pela dignidade de deputado da nação, dando sentido à confiança do voto popular. Faço-o também em nome das gerações mais novas e das futuras, pois elas vão cumprir Portugal. Fez ontem um ano que todos tomámos posse e quero aqui recordar aos meus colegas deputados que nenhum tem mais legitimidade democrática que outro deputado, independentemente da bancada onde esteja sentado. Todos fomos eleitos pelo povo e a nossa legitimidade emana apenas do povo e de mais ninguém. Aquele que de entre nós se esqueça ou pense o contrário, revela um de dois comportamentos: ou desconhecimento do que é um regime democrático ou de um ditador em potência. Por isso, a dialética entre oposição e governo que o Sr. Presidente desta Assembleia defendeu nas últimas jornadas parlamentares do PS deve ser promovida entre os 230 deputados e não apenas entre 218. Caso contrário, não há qualquer dialética parlamentar, apenas monólogos ou diálogos previamente concertados nos corredores do politicamente correto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pergunta que faço a cada um de vós é simples. Passado um ano da nossa tomada de posse como deputados da nação, a vida dos portugueses melhorou? Portugal vive uma das maiores crises da sua história milenar. O tempo que somos chamados a viver é o presente e as soluções não podem ser adiadas ou a fatura das nossas más decisões será paga pelas gerações futuras. A crise que vivemos, mais do que uma crise económica e social, é uma crise de valores e de homens de caráter. Quando um Estado promove a corrupção, a subsidiodependência, a destruição da sua história e da sua cultura, o ataque à propriedade privada, o ataque à família e promove a morte como cultura, significa que esse povo está prestes a viver num regime marxista ao estilo de Venezuela. Senhores deputados, Portugal tem hoje 4,5 milhões de pobres. Mais de 750 mil jovens fugiram nos últimos tempos da miséria para procurarem melhores condições de vida fora de Portugal. A taxa de desemprego é de 7,1%, um novo máximo desde 2020. Temos uma taxa de natalidade das mais baixas da Europa. Temos uma taxa de inflação de 8,6%. Temos o colapso total da saúde, com urgências a fechar. Este caos na saúde é responsável por mais 6.135 mortes no último ano. E o que fez esta Assembleia? Chumbou uma comissão parlamentar independente proposta pelo Chega para avaliar o aumento da mortalidade em Portugal. Temos por parte deste Governo o maior ataque contra a classe média e contra as famílias, impondo a maior carga fiscal de sempre. Temos a maior dívida pública de sempre, com mais de 272 mil milhões de euros. O aumento da carga fiscal e respectivo aumento da receita cobrada aos portugueses levou a que este Governo tivesse arrecadado mais de 3,4 milhões de euros do que estava orçamentado. Mas o Governo, desde esses 3,4 milhões, apenas disponibiliza 2,5 milhões de euros para os apoios recentemente apresentados. Senhores deputados, a isto chama-se roubo. E cada vez mais os portugueses clamam por um novo Zé do Telhado que tira a Costa e a Medina para distribuir a quem trabalha. Senhor Presidente, senhores deputados, a minha idade e o meu percurso de vida permitem-me ter uma visão desapaixonada da realidade e, por isso, posso dizer em liberdade que a minha geração e as que se seguiram falharam. Os partidos do sistema falharam, vocês
falharam. Em 2015, depois do resgate da Troika, António Costa desrespeitou a vontade do povo português. Em vez de dar a mão à direita democrática, fez o que Mário Soares não fez em 1975. Em junho de 1975, no famoso comício da Fonte Luminosa, Soares disse sim à democracia, juntando-se a Francisco Sá Carneiro contra o comunismo de Vasconcelos. Já António Costa, em 2015, fez o oposto e deu a mão à esquerda radical e antidemocrática, ou seja, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Esta aliança deu início ao maior ataque contra a liberdade e contra a propriedade privada realizado em Portugal desde os tempos do PREC. Olho para esta Assembleia e vejo o partido que ocupa a maioria dos lugares desta Câmara, mas que não representa a maioria do povo português. 77% dos portugueses não votaram PS. Esta maioria absoluta não passa, nas ruas, de uma minoria totalitária. Nas ruas, como nos tempos do PREC, todos os dias vemos manifestações e greves. Ver esta Assembleia eleger para seu presidente um senhor deputado que apoiou Hotel Sarava de Carvalho, que, como sabem, foi fundador da organização terrorista FP25, e, por outro lado, chumbar a minha eleição de vice-presidente, sendo eu um democrata e militar de Abril, exilado no Brasil por não cumprir uma ordem dada em mão por Otelo, não consigo compreender esta democracia. Estes factos mostram a fraqueza e falta de coragem deste órgão, um órgão que elege a hipocrisia política em desfavor da democracia. Mas o povo é sereno e a esperança de um novo amanhecer já se avizinha. Em 2019, o povo elegeu André Ventura. Em 2022, 12 deputados do Chega, e atrevo-me a dizer, como gritei muitas vezes, hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. O fim do socialismo está por dias e, com ele, o fim da corrupção e do clientelismo. Salvar Portugal é o desígnio do Chega. Dizia Gandhi: primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois atacam-te, mas no fim tu vences. Por Portugal, Deus, pátria, família, trabalho e liberdade. Muito obrigado.